Muito boa noite. Vamos dar início à nossa sessão com o período de intervenção do público, de acordo com as inscrições que temos aqui, que são feitas exatamente para nos dar a oportunidade de percebermos quais são os assuntos, inclusivamente, quando possível, preparar-nos para eles. Tem a palavra o Sr. Pedro Rodrigues. Sim, faz favor, dirige-se ali. Mas faz favor, pode fazer o favor de se dirigir aqui. Obrigado. Então, boa noite, Sr. Presidente, e todos os vereadores, respectivo público. Eu chamo Pedro Rodrigues, resido na Rua António Sérgio, lá em cima na Morisca. E eu venho pôr um problema que reside lá na comunidade, naquela zona, porque 90% somos idosos. Sabem, na zona da Morisca, mesmo a cooperativa e nas outras casas, já residimos lá há muitos anos, desde que aquilo se começou a construir, e agora temos dificuldade em nos desplaçar. E eu vim a propor ao Sr. Presidente ou à Câmara que o problema da reciclagem, eu estou habituado a fazer a reciclagem desde 1980. E agora está a ser um problema para mim e para os meus amigos, porque desplaçaram os contentores para um espaço atrás, que fica bastante distante, entre os dois prédios da antiga polícia, os prédios da habitação da polícia, que fica na Rua da Morisca. Os pontos do ecoponto da reciclagem. E eu vinha propor que era muito simples, ao lado da paragem do Tux, na rua respectiva à Rua da Morisca, naquele terreno que pertence à Câmara, fazer uma pequena escavação, escavar um bocadinho no muro, mesmo ao lado da paragem do autocarro, para ter um espaço para esses ditos contentores da reciclagem. Eu digo isto porque agora temos que descer as escadas para ir lá abaixo. Eu estou a ficar incapacitado, eu falo por mim e falo pelos meus vizinhos. Porque o que acontece neste momento, os meus vizinhos metem tudo junto dentro do contentor do lixo normal. Porquê? Porque não se querem desplaçar e descer aquelas escadas lá abaixo. Eu compreendo que aquilo antigamente que estorbava ali, onde é que estava, eu compreendo. Mas penso eu que a solução poderá ser, assim, na minha opinião, como eu disse. Outra coisa. No tempo da campanha do Sr. Presidente, eu cheguei a falar-lhe, e até está aqui quem pertence à minha família, à minha prima, que pedi para que fizessem um pequeno caminho junto ao muro da escola, em direção à Capela do Parrinho. Lembram-se disso? Portanto, aquilo é um acesso para nós os velhos, eu que ainda não considero velho, mas já tenho dificuldade em descer aquela rampa, e se quiserem, podem ir uma altura, uns 10 minutos antes das Eucaristias, e veem as pessoas idosas a descerem aquela rampa. É um perigo terrível e eles vão sempre por lá. Aquilo, com bocadinhos de madeira, faziam ali um acesso e ia-se evitar um dia alguém se magoar nessa coisa. Portanto, essas duas propostas, estas duas ideias que eu venho pôr aqui à Câmara, para bem dos habitantes daquela zona, que, como devem saber, já somos, a maior parte, mas somos para cima de 90%, que têm à volta de 70 anos. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Pedro Rodrigues. Tem agora a palavra a Sra. Munícipe Ana Couto. Boa tarde, senhora. Boa noite, senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhor Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores. Boa noite, senhores deputados, senhores. Sou Ana Couto, moro na Avenida do Brasil e hoje pretendo homenagear uma grande senhora da nossa cidade, a Dona Teresa Maria de Pinho Oliveira, ou seja, como a gente a conhecemos, a Dona Teresa da Ani São João. Obrigado, Dona Teresa. Não podemos falar da causa animal da cidade sem referir a Dona Teresa. Lembro-me de quando ia às reuniões de Câmara do antigo Executivo a ouvir falar sobre o albergue de animais, sobre os animais que moram nas ruas, sobre o primeiro OPM ganhador de 2014. Via e vejo lutar por uma nobre causa, por uma causa que não existe na nossa cidade, uma causa sobre a qual os partidos eleitos desta cidade nunca se interessaram e nunca referiram. Uma causa que não é acarinhada pelos jornais da cidade. Tirando algum show-off, alguns gostos para as redes sociais, esta causa não existe. Obrigado, Dona Teresa, muito obrigado pelo que fez e faz pelos nossos animais. Só alguém com grande sensibilidade, compaixão, empatia, com amor, lutaria tantos anos por uma causa que enfrenta mentalidades, paradigmas e indiferença. Não é fácil. Obrigado, Dona Teresa, pelo amor dedicado todos estes anos aos nossos animais, a seres que a maioria de nós vira o rosto e teima em não tentar entender. Quando não sabemos cuidar destes seres, pela minha experiência de vida, não sabemos certamente cuidar do ser humano. Disso tenho a certeza. Um dos seus sonhos, o albergue, não está concluído. Sei que o poder político que governa a nossa cidade me dirá: já foram gastos 100 mil euros, foram feitos mais boxes e mais não sei o quê. Mas não se deram ao trabalho de verificar ao vivo e a cores que, apesar de tanta riqueza, as condições de vida daqueles seres são duras e pouco dignas. Verificariam também como estes seres, apesar de tudo, são gratos, meigos e felizes. Lamento profundamente que esta situação se mantenha apenas e só apenas por uma questão de agenda. Agenda que eu não sei o que é. Quando lá for visitá-los e sentir as suas dificuldades, não me esquecerei, é só mais algum tempo, o tempo da agenda dos senhores que nos governam. Tenho, contudo, esperança que a tal agenda chegue rápido, em breve. Obrigado, Dona Teresa, obrigado, Ani São João. Obrigado, bem-ajam. Muito obrigada, Sra. Dona Ana Couto. Tem agora a palavra o Sr. Munícipe Manuel Neves. Muito boa noite a todos. Gostaria de referir, portanto, vou falar aqui sobre a questão dos serviços públicos de abastecimento de água e dizer que são serviços essenciais, têm deveres de informação e padrões de qualidade bem definidos. A Empresa Municipal Águas de São João, com as competências que todos aqui devem conhecer, deveria prestar um serviço com um elevado padrão de qualidade, que inclui o grau de satisfação dos utentes, especialmente quando a fixação do preço varia em funções desses padrões. Os prestadores de serviços públicos têm de informar o consumidor das condições em que o serviço é fornecido e prestar-lhe todos os esclarecimentos que se justifiquem, incluindo as taxas e tarifas aplicáveis pelos serviços prestados. Neste sentido, gostaria de obter alguns esclarecimentos sobre a nova taxa de recursos hídricos. E dizer que foi em reunião de Câmara do município de São João da Madeira do passado dia 7 de janeiro de 2020, portanto 7 de janeiro de 2020, que o Sr. Presidente da Câmara informou que a empresa municipal
a partir deste mês, iniciaria a aplicar uma taxa denominada TRH sobre os consumos efetuados. Salientar que o decreto de lei que foi aprovado em 2008 e que recai sobre os recursos hídricos. Os partidos políticos que estiveram no poder no nosso burgo nos últimos 16 anos venderam-nos a ideia que não fazia sentido estarmos a pagar diversas taxas e tarifas relacionadas com o serviço de abastecimento de água. E em 2004 fundiram o preço a pagar apenas numa única tarifa. Neste sentido, gostaria de saber o seguinte. Nos últimos anos, foi pago à Agência do Ambiente os valores devidos relacionados com a TRH. Ao isolar os valores devidos por esta taxa, e acho muito bem, Sr. Presidente, nós sabemos, portanto, para nós sabermos quanto pagamos, neste caso, para os recursos hídricos, portanto, para se fazer face às despesas com os recursos hídricos nacionais, acho muito bem que todos nós saibamos quanto é que realmente cada sanjonense paga. Não acha que, portanto, deveria diminuir em proporção o valor na tarifa única? Portanto, eu passo a explicar. Portanto, os valores foram realmente salientados, ou seja, cada sanjonense sabe agora quanto é que paga relacionado com esta taxa. A questão é se, como nós sabemos, todos nós pagávamos numa taxa única, numa tarifa única, esta taxa, valores para fazer colmatar esta taxa, não seria agora que realmente a isolarmos e tirarmos o valor, diminuirmos o valor dessa taxa, dessa tarifa? Portanto, acho que fiz entender. Na dúvida sobre se já estaria a receber o dinheiro para pagar esta taxa, ouviu a oposição, ouviu os sanjonenses sobre o que tinham a dizer, portanto, gostaria também depois de dizer, perguntar se vão os sanjonenses, portanto, pagar a TRH a duplicar. Portanto, essa era uma questão que nós também gostaríamos de saber. O Movimento pela Nossa Água considera que qualquer alteração tarifária pela introdução de qualquer tipo de taxa ou tarifa, devidamente aprovado, apenas produzirá efeitos após tal aprovação e comunicação aos utilizadores dos serviços, recomendando que seja assegurado um intervalo de 15 dias entre a sua comunicação ou publicação e a entrada em vigor e que seja, portanto, enviada informação sobre a sua alteração junto com a primeira fatura subsequente à aprovação. Portanto, isto faz parte de uma recomendação tarifária, portanto, número 1 de 2009. E nesse sentido, portanto, entende-se que a aplicação com retroativos da referida taxa, muito menos em data anterior à sua comunicação aos utilizadores dos serviços, portanto, não deve ser, portanto, aplicada. Não é? Portanto, esta taxa, se é comunicada em determinado dia, não deve ter efeitos retroativos. Deve ser aplicada a partir dessa data, com um afastamento de 15 dias para a sua comunicação, divulgação nos meios de comunicação e editais. Neste mesmo sentido, tenho vindo a pronunciar igualmente a Provedoria de Justiça. Portanto, a Provedoria de Justiça diz isso mesmo, que é assim eu que se agradeço que termine a intervenção. Proceder. Muito bem. Sr. Presidente, eu tenho aqui duas faturas em que demonstra que realmente essa taxa foi aplicada anterior à data que o Sr. Presidente comunicou. Mas sabemos que há sanjonenses que estão a pagar essa taxa e há outros que não estão. E, portanto, Sr. Presidente, esta é uma questão que realmente merece, acho que deveria merecer a sua atenção e o seu esclarecimento. Muito Também obrigada. está agora, Sr. Presidente, peço desculpa, na última reunião, o Sr. Presidente
manifestou a vontade, quando nós quiséssemos falar com ele, para marcarmos, se ouvirmos, portanto, dizer que nós aguardámos pacientemente há 2 anos para ser recebidos, para podermos apresentar todos os elementos que temos. Quando quiser, Sr. Presidente, já marquei com uma secretária os vários pontos de agenda que queremos ver portanto, debatidos. Agradeço a sua atenção. Muito boa noite. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Presidente para os esclarecimentos que entender dar. Muito boa noite, Sra. Presidente, senhoras e senhores membros da Assembleia, senhores membros do público, senhores vereadores, todos os presentes. Eu vou começar por responder ao Sr. Pedro Rodrigues. Em primeiro lugar, saudá-lo por fazer reciclagem sistematicamente desde 1980. Quero parabenizar o seu comportamento ecologicamente responsável e dizer-lhe que o seu exemplo deve ser seguido por todos os sanjoanenses, bem como a sua preocupação. Quanto à questão que colocou da deslocação dos ecopontos, recentemente foram recolocados alguns ecopontos e aumentamos na cidade o número de ecopontos. Eu vou verificar em concreto o que é que foi feito na Morisca, na Rua António Sérgio. Portanto, vou ver exatamente o que é que se passou aí para tentarmos encontrar uma solução que seja confortável para os senhores moradores. E, portanto, tomei nota do que disse, vamos verificar e depois veremos se encontramos uma solução mais cómoda e que cumpra o objetivo dos ecopontos. Nos últimos 2 anos nós subimos substancialmente o número de ecopontos em São João da Madeira. Neste momento temos 115, creio eu, ecopontos na nossa cidade. O número de ecopontos por número de habitantes é, em regra, superior àquele que está no nosso país, em termos médios, e isso é muito importante para a nossa cidade. Portanto, agradeço a sua intervenção, vamos verificar e ver se é possível encontrar uma solução que permita que o senhor continue a fazer reciclagem. Quanto à questão do caminho que falou junto à Escola João da Silva Correia, de acesso à Capela do Parrinho, queria dizer-lhe que essa obra já foi adjudicada e vai ser feita. Já está lá o estaleiro montado e, portanto, justamente esse caminho que era uma pretensão de muitos moradores daquela zona, portanto, vai ser feito. Vão ser feitos 3 caminhos ali naquela zona, caminhos que estão institucionalizados, que são utilizados, e nós vamos criar condições de conforto e de segurança na utilização desses percursos que já são utilizados pelas pessoas. Portanto, justamente porque na campanha eleitoral nos apercebemos disso e ouvimos o Sr. Pedro e outras pessoas, essa obra já está contratada a uma empreiteira, ele já lá tem montado o estaleiro e vai começar brevemente. Já está contratada. Portanto, também agradecemos a sua sugestão dada para fazer esta obra, que é de facto necessária. Relativamente à intervenção da Sra. Munícipe Ana Couto, dizer que me associo naturalmente à saudação que fez à Dona Teresa, convidei-a para integrar as listas do Partido Socialista, tive a honra de que ela tivesse aceito o nosso convite. Infelizmente, razões de saúde impediram-na de prosseguir com o seu mandato. Esperemos todos que a Dona Teresa continue no futuro a ter saúde e a defender os princípios e valores pelos quais tem lutado. Quanto à avaliação que fez sobre a nossa atenção à causa animal, aí não posso concordar consigo. Este município tem tido muitas iniciativas a respeito da valorização dos animais, indo ao encontro das alterações legislativas que se verificaram no nosso país e também do sentimento de muitos cidadãos que valorizam a causa animal.
Aliás, nesta Assembleia Municipal temos um ponto na ordem de trabalhos, que é aprovar um regulamento municipal de apoio à esterilização. Já aprovamos aqui o regulamento municipal para criar a figura do provedor dos animais, e temos tido outro tipo de iniciativas. No quadro da Associação de Municípios está neste momento em construção um parque de matilhas. Brevemente eu irei visitar essa obra. Ele estará pronto, porventura, em março. São 250 metros quadrados de perímetro, vedado, com alojamento para os animais, com equipamentos de recreio para que os animais façam atividades lúdicas. Ampliamos, e é verdade, o nosso canil municipal, e portanto eu creio que a atenção dada à causa animal tem sido muito importante no nosso município. Relativamente à intervenção, que também agradeço do Sr. Manuel Neves, queria dizer que a TRH é uma taxa do Estado, que está prevista na lei, e que cabia à empresa cobrar. Não se trata de uma receita nem da empresa, nem de uma receita da Câmara Municipal. É uma receita do Estado. A empresa serve apenas, nos termos que estão na lei, de entidade que faz a cobrança dessa taxa e que a integra integralmente ao Estado. E, portanto, é uma taxa que é, obviamente, absolutamente obrigatória, que por lei deve ser repercutida nas faturas dos consumidores e, portanto, aquilo que a empresa fez foi cumprir integralmente o que está na lei. Nós estamos a desenvolver um trabalho de integração da empresa no quadro das recomendações da ERSAR e no quadro do cumprimento da legalidade. Este é um desses aspectos. Aliás, o senhor bem disse que há um aspecto muito importante, que é que cada pessoa saiba o que paga de TRH. E estamos também a trabalhar noutro aspecto muito importante. Ainda hoje recebi uma comunicação da ERSAR a esse respeito, noutro aspecto muito importante, que está praticamente finalizado, um documento muito importante, que é o contrato de gestão delegada entre o município e a empresa, que, entre outras coisas, tem uma estrutura tarifária nova, que nós vamos ter uma estrutura tarifária nova, um modelo tarifário novo. Já temos um modelo pensado também para cumprir as recomendações da ERSAR, porque o nosso modelo tarifário, como sabe, não cumpre as recomendações da ERSAR. Portanto, estamos a trabalhar intensamente nesses aspectos para que a empresa cumpra os parâmetros legais integralmente e cumpra as recomendações da ERSAR. Relativamente à questão que disse da duplicação, não há duplicação porque esta taxa assenta num princípio do poluidor-pagador. É uma taxa ambiental. E, portanto, quem mais consome de água e quem mais consome de saneamento, mais taxa tem que pagar. É uma taxa variável. E esta taxa, não haverá duplicação nenhuma, porque esta taxa, os consumidores não estavam a suportá-la. Os consumidores não estavam a suportar a taxa. Portanto, não vai haver duplicação. E, portanto, agora, esta taxa é obrigatória por lei. E, portanto, era absolutamente inevitável que esta taxa fosse incluída na fatura, sob pena de a própria município ou as Águas de São João terem problemas sérios com as entidades reguladoras. E, portanto, não era possível não tomar esta decisão. Nós decidimos tomá-la no início deste ciclo de faturação de 2019 e, portanto, o que estamos a fazer é pura e simplesmente cumprir a legalidade. E, portanto, como é uma taxa que assenta também no princípio poluidor-pagador e como quem mais consome recursos hídricos e quem mais utiliza os recursos hídricos
no quadro da utilização dos recursos hídricos que é feita na sequência do tratamento das águas residuais, não é? Quem mais utiliza nestas duas dimensões os recursos hídricos, mais tem que suportar a taxa. É este o espírito da lei e da legislação comunitária. Por isso é que não é possível fazer qualquer operação de compensação da taxa com o preço dos consumidores. Isso, pura e simplesmente, não é possível nos termos legais e nos termos da própria filosofia desta taxa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos dar início à ordem de trabalhos com o período da ordem do dia. E o primeiro ponto do período da ordem do dia é o requerimento apresentado pela Sra. Deputada Teresa Oliveira para suspensão do seu mandato. Entretanto, depois já de ter sido feita, já terem sido enviadas as convocatórias, a Sra. Dona Teresa Oliveira enviou um outro pedido, não de suspensão de mandato, mas sim de renúncia de mandato. Portanto, eu solicito a esta Assembleia a autorização para nós substituirmos este pedido de suspensão de mandato por renúncia de mandato, de acordo com o artigo 62º, número 1, do número 2 do Regimento da Assembleia Municipal de São João da Madeira. Alguém se opõe a esta alteração? Alguém se abstém? Portanto, está alterado este ponto para o pedido de renúncia de mandato. E está o ponto posto à discussão. Se alguém quiser fazer alguma intervenção neste sentido. Sim, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortês. Eu queria fazer antes uma interpelação à mesa para perguntar se a renúncia de mandato é sujeita à discussão da Assembleia Municipal. Eu apenas perguntei se alguém quer fazer alguma intervenção neste sentido. Não estou a pôr a renúncia à discussão. Se alguém quer fazer alguma intervenção em relação a este ponto, não é para que seja discutido, é apresentada a renúncia de acordo com o regimento da Assembleia Municipal. Se há alguma declaração que pretendam fazer em relação ao assunto, não é propriamente pô-lo à discussão. A minha interpretação é o seguinte: se deixarmos de estar na situação de suspensão de mandato, quando um membro da Assembleia apresenta uma renúncia de mandato, não tem nenhuma discussão, não passa de uma comunicação. É essa a minha interpretação da lei. Portanto, se passarmos à situação de renúncia de mandato, a Assembleia já aceitou passar e transforma isso numa renúncia, e a renúncia não tem discussão. É Sim. Isto que eu penso. Sim, portanto, nós passámos à renúncia porque não houve votos contra nem abstenções, portanto, por unanimidade passou-se à renúncia. E não há declarações neste sentido, não é a discussão que eu propus, apenas se alguém queria fazer alguma declaração. Não há mais nenhuma declaração a fazer, portanto, vamos passar então ao ponto seguinte. A renúncia é aceite por esta Assembleia de acordo com o regulamento da própria Assembleia Municipal. Passamos então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização para a contratação de empréstimo a médio e longo prazo para o financiamento de obras de requalificação do JI/EBI de Fundo de Vila até ao montante de 450 mil euros. Sr. Presidente, tem a palavra para a apresentação do ponto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, creio que toda a documentação relativamente a este empréstimo que foi aprovado em reunião de Câmara chegou à Assembleia. O banco selecionado que apresentou as melhores condições é o Santander, TOTA. É um empréstimo a 12 anos que visa financiar uma importante obra de reabilitação de um edifício escolar. Quero dizer que este concurso já está em andamento. 21 empresas, enfim,
já, enfim, foram ao portal, digamos, manifestar, consultar o caderno de encargos. A abertura de propostas será no dia 4 de fevereiro. E estamos a falar aqui de uma reabilitação muito importante e profunda, no sentido de dotar aquela comunidade e aquela comunidade educativa em especial de uma escola com condições melhores do que as que hoje existiam. Portanto, eu penso que é uma medida muito importante e eu peço naturalmente à Assembleia Municipal que aprove a contratação deste empréstimo para podermos, enfim, melhorar a nossa rede escolar. Está o ponto posto à discussão. Alguém pretende intervir neste sentido? Sim. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Gual. Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros deputados municipais sanjoanenses. Neste ponto vamos, como é óbvio, votar a favor. A situação criada por este Executivo tem que, obviamente, ser solucionada e apenas peca por tardia, dado que já se arrasta no tempo. Na verdade, não podíamos deixar de vir aqui relembrar a atrapalhada que deu origem a este pedido de empréstimo, até porque o que aconteceu neste processo repete-se noutros locais. A adoção de medidas avulso, sem sentido estratégico, é uma constante na tomada de decisão deste Executivo. Diria mesmo que é o socialismo no seu estado puro, fazer sem olhar a meios, sem pensar nas consequências. No caso concreto da Escola de Fundo de Vila, tinha tido uma grande reabilitação em 2005, e por diversas vezes melhoramento na sua funcionalidade, como por exemplo a reabilitação da cantina e de espaços exteriores, para não referir outras que foram entretanto feitas. Depois, em final de 2019, foi aquilo que se sabe. Sem estar integrada numa qualquer ação estratégica, o Executivo decidiu mudar todo o telhado da escola. É certo que mais tarde ou mais cedo tal seria necessário por ser em amianto. Mas fazer a obra à entrada do inverno foi um ato de fé, não de engenharia. Era mais do que previsível o que poderia acontecer. Ainda por cima, numa altura em que as autoridades de proteção civil colocavam o país em alerta vermelho por causa da tempestade Leslie e todos se prepararam para a intempérie, na Escola de Fundo de Vila decidiram retirar todo o telhado na véspera da tempestade. Como é óbvio, o resultado só podia ser desastroso e conduziu àquilo que todos conhecem e à degradação que daí adveio. Mais de um ano depois, aqui estamos para aprovar o empréstimo que espero irá pôr de novo a escola operacional e devolver a vida aos alunos que lá estudaram, alguns dos quais já afirmaram com tristeza nestas mesmas instalações que não irão ter lá aulas, uma vez que o ciclo completo de ensino a escola esteve parada e, portanto, não cumpriu a sua missão. Esperamos, por isso, que seja desta e que seja possível devolver aos alunos de Fundo de Vila e aos professores e aos pais aquilo que é a sua verdadeira missão, que é ensinar e educar as crianças. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente? Não. O Sr. Deputado Rodolfo Andrade pretende intervir. Tem a palavra. Sr. Presidente, boa noite, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, boa noite a todos. Bem, este ponto, e já foi aqui várias vezes reforçado pelo Partido Socialista, não é mais do que mais uma intervenção dentro de uma estratégia que esta Câmara tem para a educação para os jovens.
O Executivo tem sido muito claro ao longo destes 2 anos. A estratégia é clara e há efetivamente uma estratégia. Mas não há uma estratégia para uma escola ou para 2. Há uma estratégia para a educação. Há uma estratégia virada para os jovens. Há a requalificação da escola de Fundevila. Há a requalificação da escola Serafim Leite. Há o TUS gratuito. Há medidas avulsas que foram tomadas de urgência porque pecaram por tardia. Já há muito deviam ter sido feitas, como, por exemplo, a retirada do amianto do telhado da escola. E, portanto, quer dizer, não temos a mínima dúvida de que este Executivo tem uma estratégia, tem uma visão de futuro e preocupa-se de forma muito diferente daquilo que era habitual com a educação e com os jovens do Conselho. Esta é mais uma obra que ficará para a história de São João da Madeira. Esta é mais uma obra que reforça a importância que este Executivo dá à educação e esta é claramente mais uma obra que denota que a preocupação e as prioridades do Sr. Presidente da Câmara estão, obviamente, no caminho certo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu quero agradecer as intervenções que foram feitas e só gostaria de clarificar alguns pontos a respeito da intervenção do PSD. Na realidade, a primeira intervenção que fizemos, ao contrário do que foi dito, estava integrada numa ação estratégica. Nós, assim que tomamos posse, anunciámos um plano, que foi o plano de retirar o amianto das escolas do primeiro ciclo e dos jardins de infância. E esse plano foi executado em 2018 e em 2019. E já retiramos o amianto de 5 equipamentos da responsabilidade da Câmara. E foi neste plano, se quiser dizer estratégico ou tático ou neste planeamento, foi neste plano que começamos pela escola de Fundevila. Foi, aliás, a primeira escola da qual foi retirado o fibrocimento. Porque isso corresponde a um princípio de precaução e de prevenção e a uma regra de saúde pública. Portanto, é nesse quadro que aquela medida foi feita. Em segundo lugar, é bom que fique claro um outro ponto. Esta intervenção que vai ser lá feita não vai ser feita para reparar danos ou estragos provocados pela intempérie. Não é disso que se trata manifestamente. Não é rigorosamente nada disso que se trata. Quero que isto fique bem claro. É uma intervenção profunda, é uma intervenção que visa reparar patologias anteriores e que tem também a intervenção de uma empresa de design que vai tornar o ambiente interno da escola atraente e convidativo para a frequência das crianças. Portanto, eu só queria deixar estes 2 esclarecimentos. Nós estamos muito tranquilos com o processo, estamos muito orgulhosos de ter iniciado este processo de retirada do amianto. Eu penso que todos estão de acordo com isso e que acho que é uma ação meritória do município. No quadro de uma dessas intervenções, por razões de urgência, também incluímos o pavilhão Paulo Pinto. Como sabem, chovia no pavilhão Paulo Pinto e, portanto, removemos também a cobertura do pavilhão Paulo Pinto. E, portanto, é neste enquadramento que esta intervenção acontece. E nós vamos apresentar no dia 27 de janeiro à comunidade educativa, enfim, vamos apresentar o projeto com imagens para que as pessoas vejam como vai ser a nova escola. Aquela escola é uma escola importante, do nosso ponto de vista, das nossas escolas, era aquela que reclamava, de modo mais premente, uma intervenção profunda, e, portanto, foi isso que foi feito. Foi isso que foi feito. E, portanto, é neste quadro que a operação acontece. Não subscrevo os adjetivos que proferiu, mas, enfim, compreendo que tenha a necessidade de usar esses adjetivos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortés.
É um investimento que a CDU apoia perfeitamente e considera necessário. Portanto, votaremos a favor. Não temos muito a falar nele, só aqui 2 anotamentos. Em relação ao que disse o Pedro Gual, de facto, também estamos de acordo que a retirada do amianto teve peripécias de alguma infelicidade ou descuido e, portanto, a intempérie que resultou daí causou consideráveis danos no edifício. Isso nós podemos ver, eu pude ver com os olhos que estou aqui. Eu pude ver com estes olhos. Não é com outros, podia ter visto com outros, mas vi com este. Mas nós consideramos que isso está ultrapassado. O ideal é que agora a obra decorra bem. Por outro lado, também dizer que se a obra decorreu mal, não é por estratégia ou falta de estratégia, toda a gente tem estratégia, portanto, acho que é difícil ver nem política alguém sem estratégia. A estratégia pode ser melhor ou pior, mas ser nulo em relação à estratégia, acho que isso deve ser muito difícil. E também não é por culpa do socialismo, pode ser por ineficácia. Agora, pode até ser por falta de socialismo, mas o socialismo, até direi mais, para vos ser agradável, assim como a social-democracia, não podem ser acusadas de ineficácia ou de eficácia no desempenho de tarefas, neste caso, de construção civil e de planeamento. Porque eu também sou socialista. Se isto fique bem claro, sou mesmo socialista. Verdadeiramente socialista. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos passar à votação deste ponto? O Sr. Deputado Pedro Gual tem a palavra. Intervenção, não é? Obrigado. É claro que o regime socialista ou outra ideologia qualquer política não tem culpa de nada. As pessoas é que aplicam bem ou não aplicam bem as ideologias e as ações que entendem que devem tomar. No que respeita, obviamente, àquilo que o Sr. Presidente disse, permita-me discordar, porque, à semelhança do engenheiro Cortês, eu também fui lá ver. Estou ali pertinho, até faz parte do agrupamento onde trabalho, e, portanto, também me desloquei para ver a escola de Fundo de Vila naquela altura. E aquilo que ocorre, se não quiser que eu diga que é falta de estratégia, então digo-lhe que é falta de planeamento. Pronto, e posso fazer essa correção e concordo que seja mais falta de planeamento do que de estratégia. Agora, dizer que aquela intervenção já estava prevista, não me parece que estivesse. Tanto que, na altura em que decidiram tirar a cobertura da escola toda, naquela altura em particular, pode ter sido uma infelicidade, acredito que sim, mas, por outro lado, aquela tempestade em particular estava anunciada, pelo menos com uma semana, e, portanto, e que foi aquilo que eu disse na intervenção, enquanto que outros passaram o tempo a precaver-se da melhor forma possível, ali fez-se exatamente o contrário. Além de não haver prevenção, foi retirado o telhado todo na véspera. E, portanto, e tanto que não havia planeamento, que nessa altura em que foi retirado o telhado, todo o recheio ficou. Não foi retirado. E daí é que os danos, além de danos materiais no equipamento, nas paredes, por assim dizer, e no chão, também o recheio que lá estava também ficou danificado porque não foi retirado. Não havia planeamento nesse sentido. E, portanto, não pode vir agora aqui dizer que já estava tudo previsto, porque se estava previsto, então ainda é um bocadinho mais grave, porque não foram acauteladas uma série de condições que deveriam ter sido acauteladas. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem a palavra.
Eu também fui à escola com vários técnicos da Câmara Municipal e este cenário, enfim, quem ouvir isto fica com a impressão de que nós, pura e simplesmente, com o empreiteiro, retiramos a cobertura, aquilo não teve nenhuma tela e que ficou à exposição dos elementos e que o material ficou todo destruído. Olha, foi dizer que 2 ou 3 dias depois de passado o prazo em que, por lei, as crianças ou as pessoas não podem estar por causa da retirada do amianto, a escola funcionou normalmente, por decisão da Câmara Municipal e da direção do agrupamento. Portanto, esse cenário catastrófico que está aqui a descrever, pura e simplesmente não aconteceu. Não aconteceu. Lamento. Não aconteceu. O senhor, se fosse assim, se o recheio tivesse sido todo destruído, se tivesse entrado ali uma trombada de água que fez com que as mobílias tivessem andado a boiar a 1 metro, os computadores todos destruídos, esse cenário não aconteceu, pura e simplesmente. O senhor está a tentar descrever uma coisa que não tem adesão à realidade. Lamento, eu fui lá, eu acompanhei o processo. Acho que não vale a pena criar essas ilusões. É que não foi assim como o senhor diz. Tanto assim é que as aulas retomaram o seu normal funcionamento. Houve, de facto, uma intempérie fortíssima, a cobertura provisória não funcionou e mais as salas de aula, portanto, houve uma placa intermédia que não foi retirada. Quer dizer, a ideia de que tudo ficou a céu aberto, ao luar, não é correta. O que acontece é que, eu não sei os termos técnicos porque eu não sou engenheiro. E, portanto, isso não foi assim. Lamento dizer-lhe, mas não foi assim. E, portanto, acho lamentável que queira passar uma imagem que não corresponde à realidade. Nós já tivemos a oportunidade de falar com a Associação de Pais, de falar com todas as pessoas, de explicar exatamente o que aconteceu. Há relatórios do que aconteceu e isso não foi assim. Com essa dimensão catastrófica que tenta transmitir, com esse dramatismo, com essa ideia de grande leviandade, de incoerência. Repara, as pessoas que trabalham na Câmara são responsáveis. Também têm filhos, têm netos nas escolas. As pessoas são cuidadosas. E, portanto, as pessoas não fazem as coisas assim, do pé para a mão. Não fazem. Lamento. Mas não é assim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Podemos passar então à votação. Sr. Deputado Jorge Cortês. Eu quero fazer um protesto para poder esclarecer de forma protestativa, não é? Aquilo que foi dito pelos intervenientes que comigo intervieram nesta questão. Não sei o que começou por dizer, a gravidade do problema nas palavras do Pedro Goal. Mas agora percebi-me que a gravidade que o Sr. Presidente interpretou não era aquela que eu interpretei. Eu disse que houve danos. Houve danos que estavam visíveis, fui à sala, houve locais onde entrou água, houve coisas que estão estragadas, houve até pavimento que ficou estragado, mas de facto, eu julguei que o Pedro Goal tinha dito mais ou menos isto. Mas de facto, se não foi o que disse, eu acho que foi o que disse. Mas eu, quando vim aqui dizer, e que estava de acordo com ele, eu não disse que houve uma inundação do tamanho de 3 metros. Não houve nenhuma inundação. A água não se acumulou tipo dilúvio. De facto, o material não andou a boiar, não. Foi umas infiltrações que se deram, que foram aborrecidas, que podia-se ter evitado. Foi neste sentido que eu Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, podemos... sim.
Boa noite a todos. Sr. Presidente, eu também venho fazer um protesto contra a intervenção do Sr. Deputado Pedro Goalo, e pego numa expressão sua para lhe responder de duas formas. Em primeiro lugar, adapto a sua expressão, isto não é o socialismo no seu melhor, desse ponto de vista, isto é o PSD no seu melhor. É pegar numa boa medida este Executivo, transformá-la e virá-la de tal maneira que isto até já parece que é uma má intervenção. Sr. Presidente, é uma boa intervenção, é uma intervenção necessária. Nós também visitamos a escola e visitámos-la antes deste episódio que estão a tentar referir. Era uma escola que era evidente para todos que necessitava de uma intervenção. E atrevo-me a dizer que o responsável não foi tirar a cobertura de amianto com a eficácia que se fez, porque o PSD às vezes diz que o Executivo é muito lento a resolver os problemas. E agora o Executivo foi muito rápido a tirar a cobertura de amianto. Ó, Sr. Deputado, para além da incoerência que está à vista de todos, eu digo-lhe uma coisa. Irresponsabilidade foi o PSD não ter tirado todas as coberturas de amianto das escolas onde estudam os nossos jovens sajoarenses. Sr. Deputado, isso é que foi uma quer cingir-se a protesto, por favor. Eu estou a redigir o meu protesto contra aquilo que o Sr. Deputado disse e vou agora efetivar outro protesto sobre a sua declaração. Isto também é o socialismo no seu melhor. É um investimento público na escola pública, de qualidade, com boas condições de infraestruturas, com qualidade de ensino. Nós, Partido Socialista, dissemos que a educação era uma prioridade da ação. Está à vista de todos. Muito obrigada. Podemos passar à votação da proposta? Então, quem é que vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. E passamos assim ao seguinte ponto da ordem do dia, que será a apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização para a contratação de empréstimos de médio e longo prazo à linha BEI PT 2020 autarquias com um montante global de até 813.976 euros e 21 cêntimos. Proposta, Sr. Presidente, tem a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado, Sra. Presidente. Como todos sabem, a linha de financiamento BEI, que é gerida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, tem como finalidade apoiar as entidades contratantes no financiamento da contrapartida nacional nos investimentos comunitários. E, portanto, o que está aqui justamente em causa é a contratação deste montante financeiro de 813 mil euros, até esse montante, para financiar a contrapartida do município num conjunto de operações que têm financiamento comunitário até cerca de 85%. E, portanto, estamos a falar da reabilitação do mercado, estamos a falar da rede de ciclovias, estamos a falar aqui também do TUS. É um empréstimo a 15 anos, com 2 anos de carência, nos termos que estão previstos também em legislação, e a uma taxa com um spread francamente favorável. Portanto, mais uma vez, esta proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara e nós pedimos, Câmara Municipal, à Assembleia, que de facto nos autorize a contrair este financiamento para que estas obras sejam de facto materializadas. A proposta está posta à discussão. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Paulo Barreira tem a palavra. Boa noite, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, membros desta Assembleia, caras e caros sajonenses, senhoras jornalistas. A proposta, a coligação, pela sua história de gestão autárquica, sempre pautou por atrair investimento, encontrar soluções de financiamento, sejam no privado, seja pelo BEI, sempre com o propósito de mais e melhor investimento público e a melhoria da qualidade de vida. Também com propostas ou projetos que marcam a diferença na região. E, portanto, no seguimento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano,
da cidade, o PEDU, que vem do Anterior Executivo, e mediante os projetos anexos a esta proposta, não fugimos ao nosso ADN e vamos votar favoravelmente. Votamos favoravelmente, mas gostaríamos de perguntar ao Sr. Presidente, por curiosidade, para quando o início da execução destes projetos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais solicitação de Sr. Deputado Jorge Cortês, tem a palavra. Este financiamento tem várias operações, sendo uma o mercado municipal, que achamos positivo, sendo outra, as duas outras têm a ver com a rede do TUS, que nós nos opomos, mas que nós utilizamos o TUS. Eu não costumo ver os autarcas que aqui estão a circular no TUS, mas eu circulo com frequência no TUS. E o principal, o TUS tem 2 ou 3 problemas. Os 2 ou 3 problemas, resume-se a isto, a falta de pontualidade. Os transportes públicos têm absolutamente necessidade de trabalhar com pontualidade. Tem que trabalhar ao segundo, como se trabalha na Suíça, na Alemanha, é assim, é ao segundo. Os transportes ali, o que ocorre no TUS, eu já disse aqui, portanto, eu não vejo aqui medida nenhuma no sentido desse combate, é a gente chegar ao TUS e demorar 15, 20 minutos. Às vezes menos, às vezes ainda mais. E às vezes o TUS já passou. Chegámos à hora e o TUS passou 1 minuto ou 2. Não é? E muito raramente, eu fiz isto estatisticamente, e muito raramente o TUS não aparece, porque houve um problema qualquer e não se comunica nada às pessoas. Muito raramente. Eu fiz isto com várias graduações. E eu não vejo aqui medidas neste sentido. Esta parte que eu acho útil, que melhora, mas eu não vejo esta principal preocupação. E outra preocupação é que muitas vezes circulam caminhonetas que não têm nada a ver com o que seria razoável. Não sei porquê, de vez em quando vem uma caminhoneta que não tem nada a ver, um autocarro que não tem nada a ver com aquilo. Tirando isto, aparece aqui uma outra versão que não colhe o nosso apoio. O transporte, as ciclovias são muito importantes e o transporte de bicicleta dá-se com muita facilidade e de uma forma muito frequente e com muita importância nas zonas planas. Agora, eu pergunto aos senhores, para que vamos favorecer o transporte de bicicleta numa terra em que é preciso, e então convido-os todos, e eu também vou, vamos de bicicleta, desde a ponte até ao alto onde estão o depósito, a Almaurisca. Vamos da cota mais baixa, provavelmente, à cota mais alta. E vocês vão ver que esta terra poderá ter algum futuro em bicicletas, mas bicicletas elétricas. E isto não está assim tão em voga para se gastar já 408 mil euros, quando, por exemplo, temos um problema de mobilidade grave, que são os passeios. Nós temos péssimos passeios. Temos zonas de passeios perigosos. Temos zonas onde as pessoas caem. Temos zonas onde as pessoas idosas têm que circular pela beira da rua. E vamos gastar em ciclovias. E até já verificámos, porque já tivemos em ciclovias, foi uma das coisas más. Eu, se fosse agora mauzinho, dizia da social-democracia, mas não sou. Portanto, não foi da social-democracia, fui dos mandatos anteriores. Portanto, não foi a social-democracia, foi dos mandatos anteriores que fizeram uma ciclovia. E eu não via lá ninguém. Eu até às vezes era o único. Cheguei a andar de bicicleta aí. Eu não via ninguém. Depois, por outro lado, estão com a ideia que na ciclovia vão andar os ciclistas, os corredores. Esses não querem andar ciclovia para nada. Esses querem trepar e subir e fazer 100 km. São da Madeira, não tem espaço para isso. Portanto, se isto pudesse ser retirado daqui, eu votaria
contra os 408 mil euros que estão aqui. Porque este gasto de 408 mil euros em ciclovia não tem o meu apoio. Portanto, não tem o apoio da CDU, o resto tem. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais solicitação para intervenções. Sr. Presidente, não sei se pretende usar da palavra. Sim, relativamente à primeira intervenção, gostaria de dizer o estado de cada um dos processos. Portanto, as obras no mercado, portanto, já temos o contrato assinado, o visto do Tribunal de Contas e já ocorreu a consignação da obra ao empreiteiro. Portanto, muito brevemente, a obra estará mesmo já no terreno, já estão a ser feitos trabalhos preparatórios, há uma intervenção no exterior e há uma intervenção no interior, mas a consignação da obra já ocorreu. Relativamente ao TUS, já o procedimento correu, houve adjudicação, creio que vamos assinar o contrato para a próxima semana, com o empreiteiro que foi selecionado e, subsequentemente, aguardaremos, pelo visto, também do Tribunal de Contas. Relativamente às ciclovias, creio que foi na última reunião de Câmara, esse procedimento já tinha sido lançado numa primeira fase. Os concorrentes, 4 concorrentes, apresentaram erros e omissões significativos e, portanto, anulou-se o procedimento e ele foi reaberto e está lançado já com as retificações necessárias e, portanto, está a decorrer o prazo para a apresentação de propostas. Quanto à intervenção da CDU, eu queria esclarecer que esta empreitada tem a denominação de rede de ciclovias, mas não é apenas para ciclovias. Ela enquadra-se num programa de mobilidade sustentável e também a mobilidade pedonal. E, portanto, nesta intervenção há uma parte significativa para passeios. Numa zona da cidade que não tem passeios. A Rua do Val, portanto, a Rua do Val, que margina, enfim, o Parque do Rio Ulo, em toda a zona que não tem passeios, vai ter passeios. E há também uma intervenção, portanto, imagino que vem na Rua do Val e tem que cortar depois naquela rotunda, que quem desce a Rua das Águas tem de cortar à direita, vai pelo parque de estacionamento do Rua Manuel Vieira Araújo, vai pelo parque de estacionamento do Parque do Rio Ulo, e se quiser ir depois até à rotunda da zona industrial, essa rua não tem passeios, e portanto vão ser feitos aí passeios, e na parte que contigua diretamente com o parque do Rio Ulo, vai ser feito inclusivamente, para se poder fazer ali o passeio, vai ser feito um muro de contenção, uma obra significativa, para justamente, portanto há um nome técnico, um muro de gavião, do outro, e portanto a obra tem uma componente muito importante de passeios a pé, porque aquela zona é muito frequentada e efetivamente quem passa ali não tem passeios naquela zona. Portanto, queria tranquilizá-lo no sentido de lhe dizer que eu não lhe sei dizer que percentagem do valor da obra neste momento de cor é que se destina a passeios, mas há uma grande intervenção de passeios. Vamos resolver o problema dos passeios naquela zona da cidade e vamos também fazer uma estrutura importante para tornar o parque, enfim, visitável, a pé, fruível, a partir da Rua Vieira Araújo. E a solução técnica ali para construir o passeio passa justamente por fazer o tal muro de suporte de gavião. E, portanto, não é só a ciclovia que vamos fazer na Rua do Val, que eu creio que vai ser importante e que serve de estímulo para que as pessoas sejam convidadas e seduzidas para modos de circulação suave. A nossa cidade também tem que ter essa oferta, a nossa cidade também tem que ter essa componente para os cidadãos que o queiram e que o desejem, porque é absolutamente inevitável nós descarbonizarmos, nós estimularmos os cidadãos, oferecermos aos cidadãos alternativas de modos de circulação suave. Isso é inevitável, é estratégico para qualquer cidade que se queira ser sustentável. E, portanto, é neste quadro
que esta intervenção é feita. O financiamento tem esse escopo, tem esse propósito, esse objetivo, e também tem, no fundo, esta dimensão de recuperação dos passeios naquela zona. Muito obrigada, Sr. Presidente. Podemos passar à votação da proposta. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor são os restantes. Portanto, a proposta foi aprovada por maioria com uma abstenção da CDU. Passamos ao seguinte ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre adendo ao contrato de programa de 2019 entre o município de São João da Madeira e a Habitar São João da Madeira, São João EM, Empresa Municipal de Habitação. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na realidade, no início do ano passado, creio eu, esta Assembleia aprovou um contrato de programa entre a Habitar e a Câmara Municipal de São João da Madeira e o município de São João da Madeira, nos termos que estão previstos, enfim, na lei do setor empresarial local. E, por conseguinte, esse contrato previa a possibilidade da sua revisão e, fruto, enfim, das necessidades que se foram registando ao longo do ano, verificou-se uma necessidade de reforço do financiamento municipal a Habitar, e o que propomos aqui é uma adenda a esse contrato, no sentido de consubstanciar, enfim, um reforço ao financiamento da Habitar. Como sabem, o que estava previsto era uma transferência líquida para a Habitar de 60 mil euros, o que foi extremamente importante, mas em termos de, para terem uma ideia, em termos de empreitadas de reabilitação de apartamentos, encargos com partes comuns, coberturas, fachadas e pequenas reparações, e este é um valor que ainda não é certo, porque a contabilidade está a ser fechada, a Habitar teve um investimento de 140 mil euros. Nós reabilitamos 36 apartamentos, que foi um esforço financeiro muito importante, mas muito necessário para reduzir o tempo de espera das pessoas que estão em lista de espera para ter habitação social e para reduzir o tempo de espera de reparação dos próprios apartamentos. E, portanto, não há omeletes sem ovos e, por conseguinte, para que este objetivo tivesse sido alcançado, foram necessários meios de financiamento. Eu acho que todos estamos de acordo que a habitação é uma prioridade e que este é um bom emprego dos meios públicos e, por conseguinte, torna-se aqui, portanto, necessário aprovar esta adenda para este reforço de cerca de 88 mil euros, que teve esta aplicação por parte da Habitar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está posta à discussão esta proposta. O Sr. Deputado Paulo Barreira tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós somos a favor da proposta da Câmara Municipal sobre a adenda de contrato de programa 2019. No entanto, gostaríamos de aproveitar este ponto, até porque os assuntos são inerentes à Habitar e ao município. E, Sr. Presidente, ainda sob a herança do anterior Executivo, foram reabilitados 4 prédios, conseguiu-se financiamento para a reabilitação de mais 7 edifícios, mais 7 prédios, de habitação social no Oreiro. E realmente é uma empreitada forte, um investimento que permite proporcionar um maior conforto e qualidade residencial, sem dúvida nenhuma. E até na reabilitação dos 36 apartamentos que este Executivo levou a cabo. Contudo, não deve existir, na nossa opinião, diferenciação entre bairros e zonas de habitação social, e nós, se tivéssemos no Executivo, teríamos isso em consideração, e penso que os senhores também. E por isso achamos uma prioridade pensar em reabilitar e requalificar tanto prédios como habitações dessas zonas, Morisca, Fundevila, Parrinho, etc.
por uma questão de igualdade e necessidade, como é sabido. E o Sr. Presidente falou há bocado na remoção do amianto e eu pergunto, por exemplo, para quando a remoção do fibrocimento na habitação social? E, mediante também aquilo que eu citei atrás, se existe à data um levantamento das patologias, se pode assim dizer, destes prédios e habitações, para mais tarde podermos, ou a Câmara poder pensar em fazer ali um investimento. E já agora, porque também falou ainda há pouco da necessidade de ter uma mais rápida resposta na atribuição das habitações, levanta-se muitas dúvidas sobre os critérios da entrega das habitações. E a nós, e eu tentei pesquisar também um pouco por isso, e se estiver enganado, ajude-me nesse sentido. Na Habitar, no site da Habitar, existe uma liberação datada a 9/4/2018, que o Regulamento Municipal de Habitação Social se encontra em elaboração. Portanto, até hoje eu não encontrei mais nada, se existe ou ainda está em elaboração. Portanto, é essa dúvida que eu tenho, se me pudesse esclarecer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não há mais intervenções. Sr. Presidente, pretendo usar a palavra. Muito obrigado. Como sabe, nós estamos a preparar a candidatura na sequência da aprovação da Estratégia Local de Habitação. Estamos a preparar a candidatura ao primeiro direito. E no quadro do primeiro direito vamos tentar também acelerar reabilitações de apartamentos que não estão em condições de habitar, apartamentos que vão sendo libertados ao longo do ano, como sabe, há contratos que cessam por falecimento, por várias ordens de razões. E, portanto, estamos a ter isso em conta. Em segundo lugar, no bairro do Orreiro, na empreitada dos 4 fogos e na empreitada dos 7 fogos, já foi retirado o fibrocimento. E, portanto, nós vamos também retirar o fibrocimento agora nessa empreitada dos 7 fogos. Por outro lado, há prédios em que a Habitar não é a proprietária única, não é? E, portanto, quando a Habitar não é proprietária única, a decisão de feitura de obras tem que ser uma decisão do condomínio, onde a Habitar tem os votos correspondentes à permilagem das suas frações. E, portanto, é preciso ter o acordo de todos os condóminos, ou da maioria que for legalmente exigível, para que essas intervenções sejam feitas. Em todo caso, eu não lhe sei dizer quantas, mas já foram efetuadas reabilitações em que este ano foram cerca de 14 mil euros, creio eu, em cargos com partes comuns, onde a Habitar é condómina, portanto a Habitar tem acompanhado os condóminos nessas deliberações. No quadro do primeiro direito e na dinamização da estratégia local de habitação, nós vamos tentar encontrar uma solução para, enfim, os prédios onde a Habitar é meramente condómina, e vamos tentar encontrar soluções para permitir uma intervenção, mas essa é uma matéria que está em análise e estudo, porque, como sabe, temos que conjugar a intervenção com os demais condóminos. Mas essa questão não está esquecida. O nosso desejo é que haja igualdade de condições em toda a habitação social do concelho. Mas, neste momento, o nosso município está a fazer um grande esforço nos prédios em que é o único proprietário e, portanto, tem o dever de proporcionar boas condições aos seus inquilinos, como qualquer senhorio, e tem esse dever até acrescido por ser uma entidade pública. Portanto, neste momento está em curso uma grande operação com uma mobilização de grandes recursos financeiros, mas nós, no quadro do primeiro direito, temos uma equipa a trabalhar connosco, como sabe, externa, que já veio aqui a esta Assembleia Municipal, que nos está a dar apoio para podermos acelerar todos estes procedimentos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortês.
É um pedido de esclarecimento ao Sr. Presidente. É um pedido de esclarecimento ao Sr. Presidente, se ele me quiser dar, evidentemente. No quadro do primeiro direito, qual o número de fogos que a Câmara pensa vir a criar? Novos fogos, não fogos existentes, não é? Novos fogos para virem para a área de habitar. Quantos serão? Sr. Presidente. Essa matéria ainda está em estudo, não lhe posso dizer um número definitivo. Nós temos em cima da mesa, como eu já aqui anunciei, e com despacho do Governo, para autorizar a venda à Câmara dos fogos da PSP e da GNR. Relativamente à PSP já temos uma avaliação, já tivemos reuniões com todas as entidades e brevemente terei uma nova reunião com a PSP para tentar finalizar o processo da PSP. Portanto, já temos, penso que dos dois, da GNR e da PSP, 44, não é? Portanto, estamos a tentar trabalhar nesses. É evidente que nós não podemos concentrar tudo num único orçamento, como compreendo. Não, temos que, é uma estratégia a médio prazo e, portanto, temos as candidaturas ao primeiro direito, que são em slots de 6 meses. Apresenta-se uma candidatura, depois, só ao fim de 6 meses é que se pode apresentar outra candidatura, até que se esgote o envelope financeiro do primeiro direito. E, portanto, nós estamos a montar a estratégia para tentar aproveitar ao máximo os recursos do primeiro direito, mas depois temos que ter também os nossos recursos, a nossa parte, acompanhar com a nossa parte. E, portanto, é nisso que estamos a trabalhar, mas neste momento não lhe consigo dizer exatamente qual é o valor dos fogos. Nós temos também, estamos a estudar como resolver o problema da comunidade de etnia cigana. Também estamos a analisar como encarar esse problema, porque há habitações em condições péssimas nesse aspecto. E, portanto, quando tivermos o trabalho que está a ser feito por nós e por uma equipa externa e pela Habitar, então ele virá, aliás, à Assembleia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Podemos passar à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? E a proposta foi aprovada por unanimidade. O seguinte ponto da ordem de trabalhos: apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o projeto de regulamento do Programa de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos. Sr. Presidente, quer ter a palavra? Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, este procedimento seguiu os trâmites legais, com o período de constituição de interessados, com o período de consulta pública. Neste segundo período de consulta pública não foi recebido nenhum contributo nos nossos serviços e, portanto, cabe agora a esta Assembleia decidir sobre o destino deste regulamento. Este regulamento assenta nos seguintes princípios: tem uma dotação orçamental anual definida, um envelope financeiro anual, que é de cerca de 5 mil euros, é um apoio à esterilização animal para famílias carenciadas. Os pedidos são apreciados pela nossa Divisão de Ação Social e são despachados por ordem de entrada. Se o envelope financeiro de um ano for suficiente para acolher a todos os pedidos, eles são satisfeitos nesse ano. Se não for, transitarão para o ano seguinte. E, portanto, os pedidos serão despachados por ordem cronológica de entrada nos serviços. Se a condição financeira de acesso estiver verificada, é feita uma análise veterinária ao animal, cães ou gatos, e a comparticipação é feita no nosso município, pelo nosso município, e a esterilização será feita no canil intermunicipal da Associação de Municípios de Santa Maria da Feira. Os objetivos deste regulamento são, enfim, de controle sanitário dos animais, são de estimular a melhoria de qualidade de vida das famílias e visam também sensibilizar a população
para a esterilização como método do controle e da reprodução e da prevenção do aparecimento de doenças. Portanto, são objetivos importantes. Este regulamento está também em linha com as mais recentes políticas legislativas que o nosso país tem vindo a aplicar em matéria de política animal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está posta à discussão a proposta. Quem é que pretende intervir? O Sr. Deputado Jorge Cortês tem a palavra. Este é um assunto importante, a questão da esterilização. E é importante não porque eu seja defensor de nenhuma causa animal, eu sou defensor do ambiente, do meio humano, das pessoas e dos seres vivos todos em geral. E nesta medida, lembro que foi o PCP, foi o Partido Comunista Português, quem propôs na Assembleia da República a lei que hoje impede o abate de cães, sobretudo, e gatos. Não sendo defensor de nenhuma causa animal em especial, sou defensor de outras causas onde os seres vivos têm papéis que se enquadram com fatores ecológicos, com o equilíbrio do ambiente e, portanto, é nesse sentido este regulamento que nós vamos aprovar temos contudo algumas dúvidas dele e, portanto, acho bem que a breve trecho ou num prazo definido se reflita sobre a forma como ele vai ser utilizado. Porque as políticas sociais são importantes. As políticas sociais são importantes. Mas as políticas sociais onde constam financiamentos para quem não pode ter animais possa ter apoios, se isto não for ponderado, pode ter efeitos prejudiciais. Pode ter efeitos prejudiciais. Portanto, não comungo aquela ideia de que para ter um cãozinho, portanto, temos que apoiar o pobrezinho que tem um cãozinho. Não comungo essa ideia. Portanto, é preciso ter condições sociais para as pessoas, em primeiro lugar. Estamos longe, muito longe de ter boas condições para a população de Sanjoanense. Temos aí pessoas com muitas carências. E as questões animais, pois o município tem que assumir as suas responsabilidades e, portanto, e ter alguma liberdade de ação nesse aspecto, não me oponham, mas cuidado que podem surgir alguns abusos nessa situação. E é aqui com toda a preocupação que eu tive, que eu já fui vereador e tinha este problema, o que fazer com os animais, e não havia solução, não é? Porque a Câmara não estava disposta a fazer nenhum canil, isto nos anos 80, não estava disposta a fazer nenhum canil, e tinha que se resolver como tirar os animais da rua, e nem sempre se recorria às soluções melhores. E é por este contacto, é por esta realidade, que levou o PCP a propor a lei que hoje impede o abate, assim, discriminado, de animais, principalmente caninos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais... o Sr. Deputado Pedro Gual pediu... Não. Quem? Sim, a Sra. Deputada Márcia Lopes vai intervir. Boa noite a todos. Eu não era para intervir, mas depois de ouvir a intervenção do deputado Jorge Cortês, decidi vir cá. Eu sou voluntária numa associação que alberga animais, por acaso é a Anifeira, porque já o era há mais tempo, mas já conheço a Dona Teresa e a Ani São João há muitos anos, e eu própria já fazia voluntariado sem se pertencer a associação nenhuma pela causa animal. Está-se a esquecer aqui um bocadinho, isto não é parte social. As pessoas têm um animal, e as pessoas que não têm dinheiro, estamos a falar em preços de castração e de esterilização num veterinário de 100 € para gata
E depois que o cadela depende do peso, e estamos a falar que pode chegar em certas clínicas a 200 euros. O que é que acontece? Uma pessoa que não tem esse tipo de dinheiro para essas coisas quer ter o cão porque dar-lhe de comer é fácil e muitas vezes usam os restos. Portanto, isso será a última coisa que eles estão a pensar. E o que é que acontece? Muitas vezes essas pessoas deixam o cãozinho ir lá fora, ou a cadelinha ir lá fora. E depois vem o cio, e depois elas enchem, e depois vem 10 cães. E a lei que a CDU, que o PCP pôs na Assembleia do fim do abate, obviamente que é boa, mas está a causar outro problema, que é os canis municipais estão cheios. E o combate essencial a isso é a castração e esterilização. É o essencial. E, portanto, nós temos que ajudar aquelas pessoas, não é a ter o cãozinho e a esquecermos-nos daquilo que as pessoas também precisam, não é isso. Isto é um ponto à parte, até é uma questão de saúde pública. E realmente 100 e 200 euros para castrar ou esterilizar um animal não é qualquer família que tem. Eu sei que quando se tem um animal tem que se pensar nisso antes, é verdade, mas se a pessoa já o tem, então podemos ajudar a isto, neste sentido. Eu só queria vir esclarecer esta situação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não, por favor. O protesto é para dizer que estou completamente de acordo consigo. Só que eu chamei a atenção é para os abusos. Porque eu conheço uma família, aqui bem perto de São João da Madeira, que tem não sei quantos gatos e não sei quantos cães. Mas são dezenas. Percebe? E, portanto, isso é preciso inteirar-se destes problemas. E é preciso outros meios de intervenção. Não é deixar os gatos e os cães, é preciso outros meios e até procedimentos legais para termos outros meios de intervenção. E aí é que estão os abusos. Não é? Porque quando se decidir isso, como é que isso vai resolver? Aí é que estão os abusos. Eu estou completamente de acordo consigo. O fulano tem o cãozinho, pois já tem um cãozinho. Não é? Não se vai abater. É melhor ir do que estar no canil. Não estou de acordo consigo. É para abusos, porque há abusos. Há situações anormais e, portanto, há que fazer avaliações. E, aliás, a lei carece, em alguns casos, de solução para isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para esclarecer um ponto, o regulamento ponderou a questão que teve aqui em discussão e no seu número 11, no artigo 11, número 1, estabelece um limite de 4 animais por agregado familiar, apoiados. Portanto, esta questão foi tida em conta, naturalmente, e eu realço que o que está aqui em causa, aliás, o regulamento enumera os seus objetivos, são também questões de saúde pública, de controle dos animais, e, portanto, há aqui também um interesse público que subjaz a esta medida política. E portanto, é neste quadro que avançamos, não é? Mas essa questão está aqui, de algum modo, acautelada com este cap de apoio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? E a proposta está aprovada por unanimidade. A pedido da bancada do PSD, vamos fazer um curto intervalo de 10 minutos, não é? Agradeço que sejamos todos cumpridores. Portanto, daqui por 10 minutos retomamos os nossos trabalhos. Agradeço que retomem os vossos lugares. Ora bom, vamos então retomar os trabalhos e no último ponto da ordem, dessa mesma ordem de trabalhos, que é o requerimento do deputado municipal Jorge Manuel Rezende Cortês, da CDU, a discussão e votação de uma moção da CDU sobre a portagem da A29 e na A32. A proposta e o requerimento está posto à discussão. Não sei se o Sr. Deputado pretende fazer alguma intervenção no sentido de o apresentar ou...
Sim, então tem a palavra. A nossa opinião sobre isto é simples e penso que o conteúdo não deixa possibilidade de... Ou melhor, são dois conteúdos, digamos. A moção eventualmente peca por ter dois assuntos que podem ser distintos. Para nós, as SCUT não deviam ser pagas. Isto não é uma exigência... É uma exigência antiga, mas é uma exigência que devemos fazer na nossa ótica, porque nem sequer elas são propriamente autoestradas. Nem os seus perfis, elas têm lá de facto sinal de autoestrada, mas os seus perfis não são. Inclusivamente, têm um perfil de curvas e raios de curvatura que são inferiores àqueles que estão previstos para as autoestradas. Portanto, isso sabe-se que é assim. A nossa SCUT, no caminho para o Porto, a A29, que é esta que é referida, há um pequeno espaço que se circula a 120, porque depois circula-se a 100 ou 80. Portanto, chamar aquilo uma autoestrada é um pouco abusivo. Para além disso, esta SCUT assentou uma parte para norte sobre uma estrada que existia, anulando-a, que é a 109. Há uma parte ali para Miramar, que a 109 desaparece e porque a SCUT assentou lá. Portanto, isto para nós é mais que claro. A A32 é uma autoestrada com pouca utilização, é de facto uma autoestrada, e tirando o pavimento que é fraco, para o tipo de autoestrada, devia ser um pavimento poroso e mais liso, mas assenta, no fundamental, é uma autoestrada, mas ela está demasiado cara, tendo em conta em comparação até com a A1. E, portanto, achamos que o preço devia ser revisto. E, portanto, são estas as nossas duas posições e, portanto, é esta a moção que a gente apresenta. Muito obrigada, Sr. Deputado. A proposta está posta à discussão. O Sr. Deputado Rodolfo Andrade tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que não há ninguém que, no seu perfeito juízo, não gostasse de pagar menos impostos, pagar menos taxas. É normal que assim seja. Mas, numa comunidade, numa sociedade, num país, há situações que podem ou não fugir da estratégia que se tem para o futuro e para aquilo que temos pensado que é a sociedade ideal. Esta moção tem um objetivo concreto: eliminar as portagens na A29 e baixar os custos na portagem na A32. No entanto, há aqui alguns pressupostos que eu julgo que seria melhor se estivessem melhor explicados. Não me parece de todo que os impactos tenham sido tão negativos, tão prejudiciais, como aquilo que esta moção pretende passar. Mas, mais importante que isto, é qual é a atual estratégia do Governo para os transportes e para a mobilidade no país. Não há memória de um investimento tão grande no que diz respeito a transportes coletivos no nosso país. Não há memória de uma estratégia tão delineada no que diz respeito a transportes coletivos no nosso país. Aliás,
se nós estivermos atentos às notícias mais recentes, facilmente concluímos que a tendência nos países civilizados, nos países desenvolvidos, nomeadamente na Europa, é para penalizar cada vez mais o automóvel, o transporte individual, em detrimento do fomento do transporte coletivo. E Portugal segue essas linhas e Portugal segue essa estratégia. Também são várias as notícias que têm vindo a público do investimento que Portugal pretende levar a cabo nas ferrovias no nosso país e nas respectivas máquinas, obviamente. Portanto, a conclusão é óbvia e é clara. O esforço, a canalização dos meios financeiros é para o transporte coletivo, não havendo, obviamente, margem para levar a efeito aquilo que se pretende com esta moção. Porque uma redução não se pode levar a cabo, obviamente, uma redução numa A29. Não se pode levar a cabo uma redução numa A32. Ou isto é estrategicamente viável, ou isto é estrategicamente visível. Não podemos pensar o nosso país no transporte individual e do automóvel só na autoestrada que nos serve a nós. Não podemos pensar o nosso país com as vias que servem o nosso município. Nós devemos pensar o nosso país com as vias que servem todo o país e, portanto, perceber o impacto ambiental, o impacto financeiro que essas opções têm. E isso aqui não é feito. Nós revemos-nos claramente naquela que é a estratégia que está a ser levada a cabo e é uma estratégia, reforço, não há memória de uma aposta tão grande no transporte alternativo, de uma aposta tão grande no transporte coletivo. Há um bocadinho falava com a minha colega e dizia mesmo isto, que é, nós temos que construir para depois fomentar o seu uso. E aqui, pego até no caso das ciclovias, não temos que ter malta a andar de bicicleta para construir ciclovias. Não, nós temos que construir as ciclovias para fomentar o uso da bicicleta. E, portanto, nós temos que criar meios para fomentar o uso do transporte alternativo, para fomentar o uso do transporte coletivo, por questões de justiça social, por questões ambientais e também, obviamente, por questões financeiras e económicas. Essa parece-me que é o caminho, parece-me que é a estratégia correta, parece-me que é o caminho correto, não havendo, obviamente, margem para levar avante estes dois pontos que aqui se colocam, optando, obviamente, o Partido Socialista por aquele que achamos que é o caminho correto, que é a aposta e é a valorização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual e mais prejudicial do ponto de vista ambiental. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições, portanto, se alguém pretender intervir, ninguém pretende intervir. O Sr. Deputado Jorge Cortês tem a palavra. Eu proponho que a moção seja votada em separado. Os dois pontos de decisão sejam votados em separado, porque pode haver quem queira votar num ponto e não votar no outro. Tenho dito. Sim, a sua proposta é aceita pela mesa, mas tem a palavra o Sr. Deputado. Não? Pronto, sim, é aceito pela mesa. Portanto, podemos passar à votação da moção. Então, o ponto 1, para as portagens da A29 sejam eliminadas. Quem vota contra? Estamos a pôr à votação a proposta da CDU, mas em separado. Portanto, o ponto 1, que é a proposta para que as portagens da A29 sejam eliminadas. É este ponto que está posto à votação. Quem vota contra?
Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta não foi aprovada com um voto a favor da CDU. A segunda a linha da proposta que passará agora a ser votada será para que baixem os custos das portagens da A32. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta não passou, com 12 votos contra e 6 votos a favor. Sim, o Sr. Deputado, Rodolfo Andrade tem a palavra. Sr. Presidente, o Partido Socialista votou como votou porque defendemos mais transportes coletivos. Votámos como votámos porque defendemos mais transportes amigos do ambiente, nomeadamente a ferrovia. Defendemos a democratização da mobilidade das pessoas e isso é fundamental. Defendemos também uma educação mais sustentável. Defendemos menos transportes individuais, menos transportes poluentes, menos carros nas ruas do país. Este é o nosso pensamento e isto foi aquilo que moveu o Partido Socialista no nosso sentido de voto. Muito obrigado. Muito obrigada, sim. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Cortês, tem a palavra. Nós trouxemos esta moção e votamos a favor dos seus 2 pontos porque somos favoráveis a mais ecologia, a melhor ambiente, a melhores transportes, a uma qualidade de vida melhor, a melhores meios. Somos favoráveis a tudo isso. Nós queremos que haja descarbonização. Nós queremos que se tomem medidas, não é, em todo o sentido para que não se consuma energia. Nós queremos um grande investimento na ferrovia. Nós queremos que o ambiente se desenvolva na melhor qualidade. E, de facto, o transporte coletivo é, sem dúvida, importantíssimo. Mas há tanto a fazer, e fez-se ainda tão pouco. Nestes anos tomaram-se medidas importantes que não podemos desprezar, mas estamos muito longe de ter essa situação. E por isso é que nós trouxemos esta proposta, e por isso é que nós votamos a favor, porque falta muito fazer. E enquanto falta muito fazer, portanto, seria uma injustiça, é uma injustiça a prática das portagens que está a ser aplicada em Portugal, é uma injustiça pela qualidade das autoestradas tipo SCUT, porque elas não têm essa qualidade, é uma injustiça porque afeta o transporte de mercadorias e todos nós sofremos essas consequências e, portanto, por isso mesmo, apesar de sermos a favor disto tudo, somos realistas e entendemos que se há tanto dinheiro para meter nos bolsos dos banqueiros, de certeza que se podemos libertar, só que se vai meter agora um novo banco, de certeza que podemos libertar as autoestradas. Temos dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, parece-me que está concluída a ordem de trabalhos desta sessão. Antes de passarmos à leitura da minuta, eu gostaria de informar que está ponderada uma calendarização para as nossas sessões que vos vou enviar para que possam ter em conta
aquilo que está previsto à semelhança do que fizemos o ano passado e que evidentemente poderá ser alterado se oportuno, e também não estão consideradas as assembleias extraordinárias. Portanto, isto que está feito, esta calendarização, é à semelhança daquilo que foi feito o ano passado, para que se possa fazer, enfim, uma previsão de quais são as sessões de acordo com a legislação e a necessidade da realização das sessões ordinárias. Vamos passar então à leitura da minuta. Boa noite a todos. Minuta data número 1 de 2020. Aos 20 dias do mês de janeiro do ano 2020, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. 1. Período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções dos Srs. Munícipes Pedro Rodrigues, Ana Couto e Manuel Neves. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2. Período da ordem do dia. 2.1. Requerimento da deputada municipal Teresa Maria de Pinho Oliveira, suspensão de mandato. Este requerimento foi substituído a pedido pela deputada Supracita para renúncia ao mandato de acordo com o artigo 62, número 1 e número 2 do regimento. Foi colocada esta alteração ao requerimento posto à votação na Assembleia, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Ponto 2.2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização para a contratação de empréstimo a médio e longo prazo para o financiamento de obra de requalificação da EB1 de Fundo de Vila até o montante de 450 mil euros. Deliberação aprovada por unanimidade. 2.3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização para a contratação de empréstimos de médio e longo prazo à linha B PT 2020 autarquias com montante global até 813.976,21 cêntimos. Deliberação aprovada por maioria, com 12 votos a favor do PS, 6 votos a favor da coligação PSD-CDS e uma abstenção da CDU. Ponto 2.4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a adenda ao contrato de programa de 2019 entre o município de São João da Madeira e a Habitar São João, empresa municipal de habitação. Deliberação aprovada por unanimidade. Ponto 2.5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o projeto de regulamento do programa de apoio à esterilização de cães e gatos. Deliberação aprovada por unanimidade. Ponto 2.6. Requerimento do deputado municipal Jorge Manuel de Rezende Cortês, CDU, discussão e votação de uma moção da CDU sobre as portagens na A29 e na A32. A pedido do deputado Jorge Cortês e aceito pela mesa, a moção foi votada em separado. Deliberação. Ponto 1. Reprovada por maioria com 12 votos contra do PS, 6 votos contra da coligação PSD-CDS e 1 voto a favor da CDU. No ponto 2, foi reprovada por maioria com 12 votos contra do PS, 6 votos a favor da coligação PSD-CDS e 1 voto a favor da CDU. Lido o teor desta minuta, a mesma foi posta à discussão. Está posta à discussão a minuta. Não há intervenções nesse sentido, portanto podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E a minuta está aprovada por unanimidade. Sim. Nós vamos imprimi-la e assiná-la e depois poderemos. Antes de dar por encerrada a sessão, quero apenas desejar a todos um muito bom ano. Muito boa noite. Está encerrada a sessão.